galera da Essência, beleza? Aqui quem fala com você é o professor Bruno de Matemática e hoje a gente vai ver trigonometria. As aulas de trigonometria vão ser divididas em duas partes. Então, a aula 8 vai ser sobre trigonometria 1 e a aula 9, que é o outro vídeo, vai ser trigonometria 2. Então, já vou deixar aqui o recadinho, não deixem de assistir a próxima aula, que é a aula 9, porque é um complemento desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar a falar de trigonometria e a gente vai começar bem do básico. Então a gente vai lá pegar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, dado o triângulo retângulo, todo mundo sabe que é um triângulo retângulo, aquele triângulo onde eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e todo mundo também já aprendeu lá no fundamental que os seus lados têm nominhos, nomes fofinhos, né? Os dois lados que fazem esse ângulo de 90 são os dois catetos e aqui a gente tem a hipotenusa, que é o lado oposto ao 90 graus, tudo bem? E também aprendemos lá no ensino fundamental o nosso querido Teorema de Pitágoras, que fala pra gente, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso foi aprendido lá no 9º ano no ensino fundamental. Mas a gente nunca pode esquecer disso, porque o Enem gosta de cobrar essas coisas, ok? Mas agora a gente vai esquecer um pouquinho do Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras a gente utiliza quando a gente tem dois valores do triângulo, quando a gente tem dois catetos a gente acha a hipotenusa, se a gente tem uma hipotenusa e um cateto a gente acha outro cateto e assim por diante. Mas, e se a gente só tivesse um valor dos lados? Se a gente tivesse só a hipotenusa ou só um dos catetos e a gente tivesse um querido ângulozinho que não seja de 90 graus? Então vamos pegar esse ângulo aqui e vamos chamar ele de θ. Então, para quem não conhece essa letrinha grega aqui, ela é o θ e ela é como se fosse um x dos ângulos, ok? Pegando referência a esse θ, os catetos, pela localização deles, a gente vai chamar eles de dois modos. O cateto que está juntinho aqui do ângulo θ, a gente vai chamar de cateto adjacente de θ. E o cateto que está lá longe, de frente com o θ, a gente vai chamar de cateto oposto de θ. Tá? Para que isso? Para a gente conseguir fazer as razões trigonométricas referente àquele ângulo. Tá? Então toma um cuidado, tem que ter a referência do ângulo, porque se fosse esse ângulo aqui, ó, esse cateto não seria o oposto, ele seria o adjacente, porque ele está juntinho. E se fosse esse ângulo aqui, esse aqui seria o oposto, não mais o adjacente. Então tem que ter a referência do ângulo, porque o ângulo que está juntinho é o adjacente, o que está de frente lá longe é o oposto, beleza? E aí a gente vai falar das nossas três razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá? Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente aprendeu o que é razão. A gente está falando de razões trigonométricas, a gente está falando de razão. Razão é divisão, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, se razão é divisão, eu vou pegar a divisão entre duas coisas. E para a gente calcular o seno, a gente vai colocar seno do ângulo referente, ou seja, seno de θ. Então, a gente denota assim, seno de θ é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, tá? Cosseno, que a gente denota assim, cos θ, com um ângulo de referência, é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente de θ, a gente denota como TG com a referência do ângulo, TGθ, é igual a cateto oposto pelo cateto adjacente. Nossa, são formulinhas difíceis de gravar? Não são. É só você gravar assim, ó, na ordem, seno, cosseno, tangente, é como normalmente natural a gente fala, seno, cosseno, tangente. Não precisa ficar escrevendo cateto oposto. Cateto oposto a gente vai denotar pelas letras iniciais, ó. CO. Hipotenusa eu vou colocar como HI, tá? Então cateto adjacente fica CA, cateto oposto fica CO e hipotenusa fica HI. E aí vai ficar assim, ó. Seno, cosseno, tangente, corri, caí, coca, tá? Então é fácil. Seno, cosseno, tangente, corri, caí, coca. E aí você nunca mais vai esquecer de como fazer as razões trigonométricas, tá? Na próxima aula a gente vai falar dos ângulos notáveis. Galera, então vamos ver aqui, ó, um exemplo de como funciona seno, cosseno e tangente, tá? Aqui é só um exemplo de como é a razão, ainda não é um exemplo de exercício que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Então olha aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo, agora o ângulo de 90 graus eu coloquei lá em cima, e aí eu tenho dois ângulos, θ e α, certo? Θ e α estão ali, a gente vai fazer o seno, cosseno e a tangente
do θ e do alfa. A gente já tem os três lados, tá? Então os dois catetos aqui são 5 e 12 e a hipotenusa é 13, porque ela está oposta a 90 graus. Então vamos calcular o seno, cosseno e tangente do θ. Então o meu ângulo de referência é o θ. Seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Pegando o θ aqui, o cateto oposto é o 12, então o cateto oposto é 12, e a hipotenusa é o 13. Tranquilo, então seno de θ, 12 13avos. Cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente, aquele cateto que está juntinho. Então, o cateto que está juntinho é o 5 e a hipotenusa é 13. Então, o cosseno, que é cair, né? Cateto adjacente pela hipotenusa, 5 13avos. E a tangente, que é a nossa coca, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto do θ é 12, o cateto adjacente do θ é o 5, então fica 12 quintos. Acabou, não tem segredo, tá? E agora a gente vai fazer o do alfa. Seno do alfa, corri, cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno do alfa é o cateto oposto, que é o 5, não é mais o 12, porque o 12 é o oposto do θ. Então, do alfa, o cateto oposto é 5, a hipotenusa é 13, então fica 5 13avos. O cosseno, que é o nosso cair, cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente do alfa é o 12, que é o cateto que está juntinho com ele. Então, fica 12 sobre 13, que é a hipotenusa. Então, 12 13avos. E a tangente, que é o coca, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto do alfa é o 5, aqui. E o cateto adjacente do alfa é o 12. Então, fica 5 12avos. Não é difícil quando a gente já tem os três lados. Aqui é só para a gente entender o que é cateto oposto, cateto adjacente, que os ângulos de referência são importantes. E agora a gente vai falar dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, que são para a gente 30, 45 e 60 graus, eles são os ângulos que mais aparecem nas provinhas. Então, por isso que eles são chamados de ângulos notáveis. E são os ângulos que a gente consegue escrever seno, cosseno e tangente deles em forma de fração. E aí a gente tem a nossa tabela aqui, de quem são os seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então, como montar essa tabela? Ó, seno, cosseno e tangente, na ordem que a gente escreve o corri, cair e coca, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. E olha aqui, ó, antes de montar, você vai ter esse espaço em branco e você vai fazer da seguinte maneira. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, preenche ali a linha do seno e do cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca tudo sobre 2 e coloca a raiz quadrada no 3 e no 2 do numerador. É só isso. Então, de novo, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz quadrada no 3 e no 2. Seno e cosseno, você faz isso aí rapidinho. E na tangente, você vai colocar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Mas vou chamar um amigo meu aqui que vai apresentar isso de uma maneira diferente para vocês. Tudo sobre 2, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz quadrada vai no 3 e vai no 2. Calma aí, minha tangente, você fica pra depois. E o que? A tangente é raiz de 3, mas não é só isso. Coloca sobre 3. E pra terminar, 1 raiz de 3. Olha que beleza de tabela você fez. Ó, é pra não esquecer nunca, hein, galera? Aquele abraço! Então, galera, agora a gente vai aqui resolver um exercício que caiu no Enem, que envolve seno, cosseno e tangente, para a gente aplicar o que foi aprendido. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual e, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2α. A figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB 2.000 metros.
Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será de quanto? Galera, então a ilustração que vocês viram aí no vídeo, eu desenhei aqui na lousa. Só que já no lugar de alfa, eu coloquei 30 graus, que foi o que o exercício falou. E se alfa é 30, 2α é 60. Ele pede a menor distância do ponto P até o barco. A trajetória do barco é essa daqui, como vocês viram na figura aí. A menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Então a menor distância vai ser essa distância do ponto P fazendo 90 graus com a trajetória do barco. E aí a gente cria o nosso triângulo retângulo aqui, certo? Legal, eu tenho essa medida de 2.000 graus, de 2.000 metros. E aí, para a gente fazer esse exercício, vai ter que usar um pequeno truquezinho. Olha, se aqui é 60 graus, a continuação aqui para dar meia volta, para completar 180, tem que ser 120. Certo? Porque 60 mais 120 dá 180. E aí eu vou visualizar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu estou marcando aqui para vocês. Eu sei que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Nesse triângulo aqui eu já tenho 30 e tenho 120. 30 mais 120, 150. Quanto falta para 180? 30. E aí eu vejo que esse triângulo tem dois ângulos iguais. Eu tenho dois ângulos de 30. Portanto, um triângulo que tem dois ângulos congruentes é um triângulo isósceles. Então, se o triângulo é isósceles, ele, além de dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais. Então, o que eu consigo determinar aqui é que se AB mede 2.000, BP também mede 2.000. E aí, agora eu vou visualizar esse triângulo menorzinho aqui, ó. Nesse triângulo menorzinho, que é um triângulo retângulo, eu tenho que a hipotenusa mede 2.000. E o x que eu quero achar aqui, ele é o cateto oposto de 60. Então, sempre que você for fazer uma questão sobre seno, cosseno e tangente, você tem que ver duas coisas. Primeiro, o que eu vou utilizar, seno, cosseno ou tangente? E aí você se faz duas perguntas. Qual valor eu já tenho e o que eu quero achar? Por exemplo, aqui, o que eu já tenho nesse triângulo azul aqui? Eu já tenho a hipotenusa. A hipotenusa mede 2.000. E eu já tenho, e o que eu quero achar é o cateto oposto. Então, o que eu quero achar é o cateto oposto. O que eu já tenho é a hipotenusa, então é corri. Cateto oposto e hipotenusa. Corri é o quê? É seno. Então, para a gente resolver esse exercício, eu vou usar o seno de 60 graus, certo? O seno de 60 graus é corri. Tudo bem? Pela tabela que a gente viu na lousa anterior, que é apresentada pelo meu amigo MC Bruninho, fala nisso, abraço MC, até mais, daqui a pouco a gente conversa. Aqui o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Vendo no triângulo, quanto mede o cateto oposto? O cateto oposto é o que eu quero achar, ele é x. Então o cateto oposto é x e o valor da hipotenusa é 2.000. Então a hipotenusa é 2.000. Fazendo isso, agora é só a gente achar o valor de x e aí a gente vai usar a propriedade de proporção que a gente aprendeu, é só multiplicar em cruz. Multiplicamos em cruz, vai ficar 2x igual a 2.000 raiz de 3. Então, x é igual a 2.000 raiz de 3 dividido por 2. 2.000 dividido por 2 é 1.000 raiz de 3. Alternativa B. Tá? Então, aqui tem um pequeno truquezinho antes de usar seno, cosseno e tangente, que é observar o triângulo isósceles. Tá? O triângulo isósceles aqui, 30 e 30, então os dois lados aqui são iguais. Tá? Qualquer duvidinha sobre triângulo isósceles, dá uma pesquisadinha.
para saber que triângulo isósceles tem dois ângulos iguais e dois lados iguais. Galera, então aqui a gente termina a primeira aula sobre trigonometria. Não deixem de fazer o exercício da plataforma e não deixem de assistir a próxima aula, que é a segunda parte de trigonometria, onde a gente vai ver lei dos senos e lei dos cossenos, que também cai no Enem. Beleza, galera? Aquele abraço, até mais!